Olá, boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo canal do NUFAT, Núcleo de Formação dos Profissionais da Educação, órgão este vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa. Eu sou a professora Nilceia Mutim e vou mediar esse nosso momento formativo e também um momento de utilidade pública. Hoje trazemos uma importante discussão referente à segurança nas escolas. Tema este que nos últimos dias tem sido a preocupação de muitas famílias, de muitas pessoas. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, fizeram uma solicitação, um convite para que a Polícia Civil de Ponta Grossa fizessem algumas orientações a respeito desse tema. Portanto, esta noite nós teremos, então, um encontro, orientações da Polícia Civil quanto à responsabilidade da família no ambiente escolar. Estamos aqui esta noite, então, com os delegados da 13ª Subdivisão Policial e da Delegacia do Adolescente. Vou chamar aqui para compor a nossa tela, né, o doutor Najib Nassif Palma, que é o delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, o doutor Luiz Gustavo de Souza Timossi, que também é delegado da polícia e atua também na 13ª Subdivisão Policial. E também o doutor Fernando Henrique Ribeiro Vieira, delegado-chefe da Delegacia do Adolescente de Ponta Grossa. Boa noite, delegados. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria já antecipadamente de agradecer por vocês terem aceitado esse convite, esse nosso apelo, né, enquanto Secretaria Municipal de Educação e Secretaria da Cidadania e Segurança Pública, para que trouxessem para nós algumas orientações, esclarecimentos, né, um alento para as nossas famílias, para os nossos pais, das crianças que são matriculadas na nossa rede e também para toda a cidade de Ponta Grossa. Né? Então, sejam muito bem-vindos e agora eu deixo a palavra com vocês. Muito obrigada. Aos comentários que possam surgir. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Só um minutinho. Os comentários que possam surgir ou dúvidas, desculpe, não falei antes, vão ficar ali no chat ao lado, depois a gente faz a leitura e faz a complementação, e os senhores podem ir complementando a fala. Muito obrigada. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Agradecer à professora Nilceia, à professora Alessandra, aos colegas aqui da minha equipe, o doutor Timossi, o Gustavo Timossi, que é da Delegacia de Homicídios, nossa aqui, o doutor Fernando, que é da Delegacia de Adolescente, nossa equipe está muito envolvida, né, nessas questões. Agradecer esse convite, é uma honra estar participando, parabenizar a Secretaria de Educação do nosso município, assim como a Secretaria de Cidadania e Segurança Pública do nosso município, que estão de tão modo envolvidos nesses assuntos de segurança pública, não somente nesse momento, mas em todos que eu sempre participo. Nós temos um gabinete de gestão integrada aqui no município, né, onde todas as forças participam mensalmente. Então, a gente troca ideias sempre, até para que os nossos ouvintes, enfim, né, os nossos espectadores saibam. Então, existe um gabinete aqui em Ponta Grossa, né, que é capitaneada ali, aqui na prefeitura nossa, e ali participam todas as unidades pertinentes às questões de segurança pública. Então, ali está a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, a Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Penal, que cuida dos presos, Exército, Sociedade Civil, algumas secretarias próprias. Até não vou nominar todos, que corro o risco de esquecer. Então, nós já temos esse gabinete, que já funciona já há pelo menos aí 4 anos, com muita efetividade, no qual nós participamos e tratamos de todos os assuntos. E aqui é uma fase, inclusive, elogiável, digo, da Secretaria de Educação, principalmente, também envolvidas diretamente, para que a gente possa bater um papo, né, trocar uma ideia, vamos colocar assim, com as pessoas que nós temos aqui que servir, que nós existimos para cuidar das pessoas, né? Quais sejam a nossa comunidade, os nossos cidadãos. Neste caso agora,
os nossos pais, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, os próprios adolescentes, as próprias crianças. Então, é um momento muito próprio que a gente tem aqui a honra de poder participar. Então, eu vou fazer um contexto, as professoras, lógico, quando quiserem, por favor, podem intervir na hora que for necessário. Depois passarei a palavra para o Dr. Timóteo, que vai daí detalhar ainda mais as questões, o Dr. Fernando também. Então, o que eu queria só lembrar a nós? Nós estamos numa fase agora os últimos eventos, especialmente que aconteceram lá no estado de Santa Catarina, de fato fatais, algo que nos choca muito, né? De um maluco invadir lá uma escola e cometer uma barbárie. E, logicamente, que de uns tempos para cá, no Brasil, aconteceram alguns fatos parecidos ou nesse aspecto com relação à invasão de escolas, né? Para aí, enfim, lesionarem ou enfim, até tirarem a vida de professoras, de alunos, etc. Mas, em que pese que nós estamos num momento de foco nesse sentido, eu peço a todos nós que a gente tenha calma, porque vejam bem, as forças policiais todas estão envolvidas, todas, as secretarias todas, todo o poder público certamente está concentrado nesses fatos ocorridos que é claro que nos preocupa no sentido de estarmos aí cada vez mais atentos até as próprias escolas e até para que a gente possa aprimorar alguns assuntos. Mas vejam bem, eu peço que tenhamos cuidado e isso não se tornar também uma espécie de uma preocupação desmedida, né? Uma preocupação muito acima do que deveria, porque são casos ainda, e espero que assim continue, até porque a nossa parte está sendo bem preparada, e agora vamos também participar a toda a comunidade, são casos isolados, tá? Claro que nós sempre temos que estar atentos, é como se fosse um incêndio. Imagina um incêndio nos lugares. Um incêndio pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer lugar, e não só numa escola, pode num teatro, onde tem outras pessoas, numa igreja, enfim, num supermercado. Então, a gente tem que, obviamente, ter em mente que isso pode acontecer e nós temos que estar preparados, mas não que isso esteja acontecendo a todo momento ou que vá acontecer a todo momento, né? Nós temos que cuidar até com esses aspectos, porque senão vira uma preocupação tamanha que acaba inflamando e acaba aumentando ainda as possibilidades, acaba aumentando ainda as eventuais probabilidades de ocorrer alguma coisa nesse sentido. Então, é uma preocupação? É uma preocupação. Mas, assim como eu dei o exemplo do incêndio, né? Claro que um dos exemplos, mas que a gente tem que estar sempre aí atentos, que a gente costuma a só ter o foco depois que acontece. Mas, em regra, a gente tem que ter esses cuidados. Nós temos que ter esta atenção, nós temos que ter esta preocupação, mas, por favor, de forma proporcional, de forma lógica, né? De forma, enfim, dentro de um contexto não de explosão, não um contexto de tipo uma epidemia, de histeria, até vamos falar, né? E eu falo com muita tranquilidade que eu sou pai, por exemplo, eu tenho 2 filhos, moro aqui em Ponta Grossa, meus filhos estudam aqui em Ponta Grossa, o Dr. Timóteo tem filho, estuda, o Dr. Fernando, enfim, a gente vive aqui, né? Então, é óbvio que é um assunto, quando mexe com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e é normal, a gente fica mais preocupado, né? Mas vamos só tentar, dentro do possível, regrar nesse aspecto, tá? Então, esse é o primeiro contexto que eu queria só posicionar nós aqui, né? Para a gente ter muita calma nesse momento, até porque é com esta calma que a gente consegue agir melhor. Guardadas as proporções, é mais ou menos como aconteceu na pandemia. Guardadas as realidades, por favor. No início a gente fica apavorado, faz um monte
todo mundo daí se apavora, que cria, até depois a gente entender, acalmar e tocar a vida dentro, claro, dos cuidados necessários que temos que ter. Dito isso, nesse cenário, né, vamos colocar assim, nesse palco, né, que nós, nessa parte que estamos vivendo, a gente tem que ter dois focos principais, né, nesse debate. O primeiro, de fato, é a questão do poder público estar atento nesse sentido. Que óbvio que é o que, inclusive, nós estamos fazendo aqui, né? O poder público está imbuído, está concentrado também em se aprimorar esses aspectos, né? Então, isso é uma ótica do lado, vamos supor, de um lado da moeda, de um lado do balcão, se preferir, então está o poder público, que tem que sempre estar cuidando de nós todos, sempre atento, criando protocolos, aprimorando protocolos, até nas próprias escolas, por exemplo, né, aqui nesse caso as polícias, as escolas, os professores, né? A prefeitura está muito envolvida, nossa prefeita está muito envolvida nisso daí, está em cima, está preocupada, está cobrando, nossas secretárias, nossos secretários todos nós aqui da polícia, das polícias, todos. Então, primeiro a gente ter essa ótica do poder público estar preparado, estar se aprimorando, para que a gente possa fazer ali atividades que possam evitar, como, por exemplo, nós aqui checamos todas as denúncias que vêm, até hoje, depois o doutor Fernando falará melhor, são todas fake news, todas que ocorreram, são 10 ou 11 aqui na nossa cidade, não me falha a memória, cerca de 10, a maioria foi adolescentes ali embalando, falando bobagem, mostrando fotos que não é o caso, não pertinentes, um maluco que estava lá próximo do CIMEI, lá com uma faca. Então, nenhum caso real, sério, que pudesse acontecer no primeiro momento. Então, nós estamos checando tudo. As polícias militares estão fazendo o seu trabalho de forma brilhante também, fazendo as rondas, fazendo todo o acompanhamento, treinando o pessoal das escolas. A nossa guarda municipal, mesma coisa, até a ponto de ficar um guarda, se não está atendendo uma ocorrência, ficar nas escolas. Então, assim, a parte do poder público nós estamos fazendo. Mas o outro lado da moeda, o outro lado do balcão, também necessário, é a própria comunidade. São os pais, né? São os envolvidos diretamente também, nesse caso, tratando de adolescente e das crianças. Porque, vejam, tudo, a princípio, tem uma... A princípio, não, perdão, tudo tem uma causa. Tudo tem uma motivação. Tudo na vida da gente, né? Tudo tem uma causa, algo que um fato gerador, vamos colocar assim, né? E o que é o melhor a se fazer numa prevenção? Sempre o que é melhor se fazer? É tentar atacar esse fato gerador. É tentar atacar esta causa, né? E como é que se faz isso? É antes do poder público até atuar. Especialmente neste caso. A gente tem que procurar identificar o que pode levar as pessoas, eventualmente, a cometer esses absurdos, né? A cometer aí essas violências, a cometer essas lesões e até essas mortes. Claro que as causas são as mais variadas, tá? São as mais variadas e nós ficaríamos aqui dias ou horas para tratar de todas as causas e não atingiríamos todos os pontos possíveis que possam afetar, levar, por exemplo, a esse tipo de atitude de conduta criminal, de conduta infracional, de alguém que invada uma escola, invada um colégio e faça uma barbárie dessas, né? São vários aspectos. Mas alguns a gente consegue mais ou menos ter uma noção. Até porque, estatisticamente falando, a maior parte, acho que 85% desses ataques que a gente vê até na questão dos Estados Unidos, né, na questão até do mundo ocidental, vamos colocar assim, acreditem se quiser, vem em cima do bullying, vem em cima de alguma pessoa, quer seja criança, adolescente, quer adulto, que teve um estresse, teve um problema lá atrás, foi abusado, foi maltratado, foi de alguma forma magoado, foi de alguma forma
machucado lá atrás. Daí a gente rogar, neste momento, rogar a participação, a ajuda dos senhores, né? Das pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, dos pais, das mães, dos tios, dos avós, de todos. Os professores já estão aqui, os policiais, obviamente, e a gente ter este tipo de detecção, esse tipo de preocupação com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos e que nós convivemos. E como que faz isso? É muito do bom senso. Daqui a pouco o doutor Timóteo detalhará vários aspectos, várias dicas nesse sentido. E depois o doutor Fernando falará do que a Polícia Civil, especialmente, está atuando na nossa parte aqui, de polícia. Mas é muito bom senso. É aquela educação clássica, a educação de quem ama, a educação de quem cuida. Verificarmos como é que estão os nossos jovens, verificarmos como é que estão as nossas crianças, vermos o que eles estão mexendo, com quem eles estão falando, o que eles estão fazendo nas redes sociais, que isso virou um mundão que não tem dono. Tem as coisas boas, a tecnologia, tem as coisas boas, a questão da inteligência artificial, enfim, das plataformas sociais, das plataformas digitais, mas ali é um mundo, ali a gente abre um mundo praticamente sem controle. Eu quero aí chamá-los a ter um pouquinho só de mão na consciência. Às vezes, nessa fase, nessa correria nossa, nessa correria das nossas vidas, é melhor para nós, de repente, passar um tablet, um celular para um filho nosso, para que ele fique ali se divertindo e pare ali de querer interagir conosco, tá? Porque a gente também tem outras coisas a fazer, ou porque a gente também está cansado, ou porque nós também estamos aí precisando fazer outras coisas. E é nisso também uma pedra de toque nesse aspecto, sabe? Que leva depois a um crime, que pode levar a um ato infracional depois, tá? Então, eu peço muito que esta parte a gente tenha bastante consciência, por favor, bastante cuidado. Não estou aqui falando, por favor, de maneira nenhuma, que nós, quem está nos ouvindo, que os nossos pais, nossas mães não cuidem dos filhos direito. Não é isso que eu estou afirmando aqui. Longe disso, longe. O que eu rogo, o que nós pedimos, o que a gente pede, é que a gente preste um pouco mais de atenção, que essas fases servem para nos afetar a nossa ativação mental, nossa ativação reticular, a nossa ativação de foco nesta matéria, entenderam? Então é isso, quer dizer, é prestar atenção. E jamais aqui estou querendo jogar a responsabilidade para ninguém do outro lado do balcão. Jamais. Muito pelo contrário. Estou chamando que nos ajudem para que a gente possa atuar juntos. Que a segurança pública, de um modo geral, ela é dever do poder público, de nós aqui, mas a própria Constituição fala, as próprias leis falam, é responsabilidade de todos. E cada vez mais a gente percebe que o sucesso de qualquer atividade em segurança pública é esse amálgama, essa sinergia, essa junção de forças entre os poderes públicos, que aqui Ponta Grossa eu afirmo que é um exemplo, a prefeitura, as polícias, os professores, os educadores, todos os bombeiros, o judiciário, o Ministério Público, os vereadores, todos unidos, poder público aqui claro que numa democracia, obviamente, mas todos preocupados e unidos, especialmente na questão de segurança pública, que ela limita um pouquinho mais, isso eu posso afirmar. Mas também é necessário a gente ter essa colaboração. Tudo vem da informação do povo, tudo. Quer na prevenção, quer na investigação policial, da onde que vem? Nós não temos uma bola de cristal, né? Infelizmente, a gente vem da informação do povo, a gente vem da informação da comunidade, que nos passa, a comunidade bem, que até nos dá linha. Quando o doutor Timóteo vai lá investigar os homicídios,
ele vai lá, que ele é dependente? Ele é dependente da comunidade de passar alguma coisa, de começar a apontar as provas, para ele começar a coletar as provas. Doutor Fernando na DA, mesma coisa. Todos nós, todos somos dependentes dos senhores. Nós estamos aqui para servir aos senhores e senhoras, mas somos também dependentes dessas informações, dependentes dessa coalizão, dessa união. E esses momentos a gente tem que lembrar nesse tocante. Para finalizar a minha parte, antes de passar ao doutor Timóteo, tem mais uma questão importante. A lei, boa ou ruim, ela é criada. Como é que é criada uma lei? Falando de forma bem simplista, por favor. A lei é a vontade nossa, né? A lei, ela é feita como a gente não pode nós falarmos diretamente, não podemos nós nos manifestarmos diretamente, até pela estrutura gigantesca que é um país, uma nação, quanto mais a brasileira, nós transferimos as nossas vontades no voto, não é isso? Nos nossos representantes. Não é assim que funciona? Os nossos representantes formam a lei, não é assim? Falando de uma forma, claro, mais concisa aqui para nós, montada a lei é a vontade do povo. Nós aplicamos a lei. E é assim que tem que existir. É assim que ela tem que funcionar para que uma comunidade funcione. E a lei, às vezes, ela é justa e às vezes até injusta. Às vezes até injusta. Às vezes ela é rigorosa nos pontos, às vezes ela não é tão rigorosa em outros que deveriam. Mas é a lei. Então, nós temos que cuidar nessa fase que nós estamos falando, por exemplo, nessa preocupação extremada de nós não mandarmos os filhos para a escola. Se nós não mandarmos os nossos filhos para a escola, em que pese eu sei a preocupação, o que vai acontecer? Primeiro que você pode cometer um crime. Favorecimento, abandono intelectual, perdão. Você pode cometer um crime, por exemplo, né? O adulto. Segundo, certamente é um local bom de estar na escola. Os filhos e não em casa, quando os senhores vão sair trabalhar, ele fica solto, no modo de dizer, por favor, entre aspas, fica solto na mão de pessoas que não estão preparadas a ajudá-los na questão dos crimes, nas questões educacional, desculpa, nas questões de educar, na questão com relação, então, isso nós temos que cuidar, por favor. Nós temos que ter esses aspectos, os maiores, os adultos, com relação aos seus filhos, todos nós todos temos que ter isso. E um outro aspecto, ainda legal, falando na vontade do povo e a lei assim, que o doutor Fernando e o doutor Timóteo também vão falar, o adolescente que ficar, mesmo nessa fase de brincadeira, postando fake news, incitando os outros a fazer alguma coisa, divulgando algo que tem a ver, por exemplo, com essa fase que nós estamos vivendo de invasão de escolas, de eventual mortes, eventual lesões, ele também pode responder o ato infracional de incitar aí o ato infracional de ameaça, de injúria, enfim, de vários. Doutor Fernando depois vai falar um pouco sobre isso daí. O adolescente também responderá, sem falar que pode acabar ficando sem o celular por um bom tempo, que eu sei que os senhores adoram essa questão chamada celular. Então, por favor, vamos ter muito cuidado nesse aspecto, né? Vamos ter cuidado que podem ser sancionados também as pessoas que se embalarem nesse sentido também. Claro que eu sei que a grande, maciça maioria não é essa índole, tenho certeza absoluta. Mas aquela minoria que nem nós mexemos com 10 nesse período aí, essa minoria, além de responder, provoca mais o caos ainda. Movimenta o poder público em assuntos que poderiam estar sendo demandados em outros mais sérios. Movimenta as polícias para checarem ou para irem para cima, digamos assim, de assuntos muito mais, inclusive nesse tocante, inclusive nesse aspecto que nós estamos a falar aqui. Tá bom? Então, essa é a introdução, professoras, que eu queria passar, e agora passo aí a mediadora, enfim, e depois já, se for o caso, o doutor Timóteo já vai detalhar mais essas questões seríssimas de bullying,
essa questão seríssima dos cuidados que nós temos que ter, e o doutor Fernando também detalhará essas questões que estamos investigando e já apuramos e já chegamos numa velocidade necessária a esses casos que surgiram num primeiro momento aqui na nossa cidade. E fico à disposição, obviamente, para depois trocar ideia no que for necessário. Muito obrigada, doutor Najib. Foi muito importante essa sua explanação inicial, essa sua contextualização, né? Porque realmente a situação, as pessoas estão preocupadas no contexto geral, porém não tem como nós nos furtarmos dessa questão que é bastante complexa, né? Ela não vem com um fator, são vários fatores envolvidos, né? E um dos fatores que nós precisamos alertar as famílias, os pais, é justamente a questão da responsabilidade dos pais junto aos seus filhos. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, né, principal, é alertar esses pais, é conversar com os pais, com as famílias, o que eles, enquanto família, podem e devem estar fazendo para que se evite esse transtorno que vem depois, como o senhor bem colocou no início, né? Nós temos que buscar as causas, e as causas são muito mais ocultas do que a gente percebe, do que a gente vê por aí, né? E são vários fatores. Então, foi bem importante, nós temos ali muitos comentários, muitas questões, muitas pertinentes, outras, né, são de preocupações legítimas dos pais, mas que a gente vai estar depois selecionando para responder, né, juntamente com os senhores. Mas eu vou passar a palavra agora para o delegado Timóteo, para ele fazer as suas considerações a respeito desse nosso objetivo maior de hoje, que é orientar as famílias e como ajudar essas crianças e seus filhos e como trabalhar junto com eles nesse objetivo maior, que é não gerar essa situação de violência que hoje nós vivemos, que está aí, muitas vezes, fora de controle. Perfeito. Boa noite a todos. Eu vou pedir agora, se for possível, para iniciar a apresentação, para a nossa mediadora iniciar a apresentação dos slides, o material que a gente realizou, para ficar melhor aqui a nossa explanação sobre o tema de hoje, dessa conversa, desse bate-papo com os pais, né? Como bem apontou já o doutor Najib, a questão da segurança nas escolas também é responsabilidade dos pais, das famílias, das comunidades, né? E aí que a gente vai dividir agora em 2 pontos, um trazendo ali algumas medidas de prevenção, né? Relacionadas a essa questão, a conversa, como abordar esse tipo de conversa, esse tipo de assunto com os filhos, e depois vamos trazer também aqui algumas questões daquilo que a gente tem que observar, né, como pais, como o doutor Najib falou também, sou pai, o doutor Najib é pai, então questões que a gente tem que observar e acompanhar com nossos filhos, né, para evitar que algo trágico possa acontecer, né. Essa conversa ela é mais voltada aqui para essa questão, em razão desse fato lamentável que aconteceu lá em Santa Catarina, né, esse assassinato brutal de crianças numa creche que aconteceu, mas muito do que vai ser dito aqui também é importante de ser observado pelos pais, porque o mais que a gente vê nas comunidades como um todo, na polícia, a gente acaba enxergando, muitas vezes essas situações não resultam em atos como desse louco, desse assassino lá em Santa Catarina, mas podem resultar aí em lesões que são praticadas pelos próprios adolescentes no próprio corpo, e em casos mais graves, até mesmo a morte através de suicídio de adolescentes, né? Então, não sei se já está aparecendo aí o slide para vocês. A mediadora pode me ajudar, professora? Sim, eu já estou vendo aqui com a Ana Flávia, para ela compartilhar na tela, né, os slides. Só um minutinho. Aí. Doutor, o senhor ficou de compartilhar por aí, então eu não tenho os slides aqui. Se pudesse subir aí, que daí eu vou passando para o senhor. Tá, eu vou compartilhar aqui, então, só um minuto. Tá. Apareceu agora? Vamos lá, o que nós podemos fazer, né, de efetivo pelas nossas crianças? Aqui é uma introdução que a gente já conversou um pouco sobre o que aconteceu em Santa Catarina, né? E algo que é importante de ser dito, nós temos notado, né, às vezes algumas crianças e alguns adolescentes, às vezes chegam em casa num verdadeiro pânico, né,
de que isso possa acontecer de alguma forma na escola onde eles estudam, e às vezes até mesmo, principalmente por essas fake news, inclusive com esses 10 casos que o doutor Najib já informou que aconteceu aqui na nossa cidade, preocupados com o ambiente escolar, né? Isso às vezes até causando um medo indevido, né, de comparecer à escola. Geralmente esses atos eles são praticados por adolescentes, né, que querem aí causar um tumulto na escola, propagando essas fake news, né, ou pegam um vídeo, um post de alguma coisa que foi feita aí numa rede social de alguém que queira causar esse caos e começa a circular, causando uma situação de frenesi na escola, né? Então, nós trouxemos aqui o doutor Fernando, que vai falar agora um pouco sobre quais medidas que são a forma de se abordar isso, o que a gente pode fazer para evitar, né? Doutor Fernando? Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite aos mediadores, boa noite aos meus colegas, doutor Najib, do delegado Timóteo, e a todo mundo que acompanha a gente pela live. Gostaria de fazer algumas recomendações, inicialmente, antes de entrar nos casos concretos, que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber, mas é muito importante que a gente diga para quem está nos acompanhando, aos pais, as recomendações da Polícia Civil em relação aos seus filhos, tá? Então, a primeira recomendação que a gente, como Polícia Civil, diz aos pais é que blindem as crianças das notícias de TV e blindem as crianças das notícias de Facebook, WhatsApp e Instagram. As redes sociais estão infestadas de notícias ruins e isso gera um pânico, causa um pânico não só nos senhores, pais e mães, como também nos adolescentes, causa uma ansiedade, um medo, um temor que muitas vezes não existe. Então, blindar o uso dessas redes nesse momento é muito importante para evitar a propagação de situações que não existem, das famosas fake news e que indiretamente acabam causando um temor, um efeito contágio de pânico entre os adolescentes, entre as famílias, e isso só contribui com que o problema não acabe, tá? É super importante que os pais abordem o tema dentro de casa, dependendo da idade de seus filhos. Se os filhos dos senhores já têm discernimento para entender o que está acontecendo, o que não, expliquem a eles como devem se portar, expliquem a eles que não tem nenhum risco concreto, que eles podem ficar tranquilos, entendam os medos dos seus filhos, entendam os receios que eles têm nesse momento. A relação entre pai e filho ela deve ser aberta, o diálogo deve ser franco. Pai e filho tem que ser, acima de tudo, amigos, e você tem que viver a vida do seu filho. Ser pai é muito mais do que pagar a escola, ser pai é muito mais do que só ir lá e cuidar das suas responsabilidades financeiras, é muito mais que isso, principalmente nesse momento. Ser pai e ser mãe é controlar, é conversar, é entender e conhecer seu filho. Nessa conversa com seus filhos, para prevenir, inclusive, essas práticas de ataques, ameaças e massacres, entenda se seu filho não está sofrendo bullying no ambiente escolar, se seu filho não está introspectivo, se não está acontecendo alguma coisa com ele que você não está nem percebendo, se ele não mudou muito o comportamento nos últimos tempos. Identifique se o seu filho não é um causador de bullying para outras crianças e adolescentes, se o seu filho não é um ator de cyberbullying, se eventualmente ele não brinca, zomba de algum colega, amigo nas redes sociais, conforme muito bem explanou o doutor Najib, nosso delegado-chefe da 13ª Subdivisão, em 85% dos casos dos agressores nós identificamos que são pessoas que em algum momento da vida sofreram bullying. Por isso que nessa semana a Polícia Civil, eu, doutor Najib, doutor Timóteo, estamos indo nas escolas estaduais e fazendo palestras com crianças e adolescentes sobre o bullying, sobre os riscos do bullying. O bullying, além de tudo, além de ser nocivo à vida pessoal, ao psicológico de cada criança e adolescente, ele também é um ato infracional, ele pode se enquadrar no ato infracional de injúria, o adolescente pode ser responsabilizado. E eu tenho visto aqui na delegacia do adolescente, que é a delegacia da qual eu sou titular, muitos casos de bullying na escola.
Então, os pais, nesse momento, precisam muito orientar seus filhos de que o bullying é um ato infracional, equiparado a um crime se praticado por criança e adolescente, que não existe brincadeira pejorativa, que a homofobia, o racismo, a gordofobia não é mimimi, que esses atos podem encorajar um eventual autor de um massacre. São esses atos que geram um gatilho que faça com que um adolescente, um adulto, possa cometer um massacre numa escola, invadir uma escola ou cometer qualquer tipo de ameaça. Então, acho que a recomendação mais importante é conversar com os seus filhos sobre bullying, entender se ele não está sendo vítima ou se ele não é autor de condutas nesse sentido na sua relação pessoal na escola, no ambiente escolar, e também, principalmente, o cyberbullying, que é o bullying praticado pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Acompanhe o que seus filhos fazem na internet. Isso é super importante, pais e mães. Vocês são autoridades dentro da casa de vocês. Além do direito de olhar o celular dos seus filhos, vocês têm o dever de fazer isso. Vocês precisam monitorar as redes sociais dos seus filhos, vocês precisam ver o que seus filhos conversam em inbox, vocês precisam ver o que seus filhos conversam no chat privado, vocês precisam olhar o que os filhos... se eles estão criando perfis fakes na internet, se eles estão criando perfis fakes para fazer ameaças falsas, se eles estão criando perfis fakes para xingar o colega, para praticar o racismo, para praticar a homofobia em relação a algum colega. Não é dever da polícia, esse é um dever do pai e da mãe. Vocês são autoridades dentro da casa de vocês. Vocês têm o direito, vocês têm o dever de fazer isso, tá? Isso é muito importante. A sexta recomendação importante é: olhe o material escolar dos filhos de vocês antes deles irem para a escola. Vasculhem as mochilas dos filhos de vocês logo antes que eles estão saindo para a escola. Procurem no meio do caderno, procurem estojo, faca, canivete, simulacro de arma de fogo. Eu tenho pego aqui muitas situações de crianças e adolescentes em colégios estaduais e particulares com simulacros de arma de fogo, com arma de brinquedo. Pais, um adolescente, uma criança indo para a escola com uma arma de brinquedo sem que vocês saibam, é um ato infracional, ele vai ser responsabilizado por isso. Não faz sentido nenhum no momento que a gente está vivendo que uma criança ou adolescente vá para uma escola com canivete, com uma faca ou com uma arma de brinquedo. Muito menos com uma arma real. Mas os casos de simulacros e de facas aumentaram muito. Além de olhar o material escolar dos filhos de vocês antes de irem para a escola, eu oriento vocês, como delegado e como pai, que quando o filho de vocês estiver na escola, que vocês olhem o quarto dele, olhe as gavetas, olhe os materiais, olhe se não tem nada na casa de vocês. É muito comum que a polícia chegue na casa de uma criança ou adolescente, identifique e encontre lá embaixo do colchão ou no fundo de uma gaveta um simulacro, uma faca, droga que ele faz uso, e o pai jamais imaginou que aquilo estava lá. Então, pais, isso é dever de vocês. Daqui a pouco a gente vai falar do que é o dever da polícia e o que a polícia está fazendo. A live hoje é para a gente compartilhar o que é dever e obrigação dos pais. Então, nesse sentido, além de olhar o material dos pais, ou dos filhos, antes deles irem para a escola, para que eles não levem material para a escola, olhe também enquanto eles estão lá. Monitorem a vida situação de suspeita, leve o caso à polícia. Diz que 181, 190, Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil está à disposição dos senhores para identificar todo tipo de ameaça real e qualquer situação que levante suspeita em relação aos senhores, aos filhos dos senhores. Em relação a vocês, pais e mães, muito cuidado com o efeito contágio. Quando vocês compartilham notícia de massacre, possível atentado, por texto, por foto, por áudio, ou qualquer tipo de material, isso é o que o infrator quer, é isso que ele quer o holofote, ele quer aparecer, e a história mostra pra gente que isso é um caso que é uma forma de aumentar os casos.
Nós, como policiais, como delegados, entendemos a preocupação dos senhores, mas não é compartilhando nos grupos de WhatsApp que a gente vai resolver o problema. Cuidem de não criar mais pânico aos filhos de vocês. Deixe que a gente faça o nosso trabalho. Compartilhar notícias falsas e fakes só atrapalha o trabalho da polícia. Entrando agora, por gentileza, Timóteo, só voltar ali no slide anterior. Entrando agora nos casos concretos, tá? Preciso acalmá-los, pais, professores, diretores. Os casos até agora identificados envolvendo crianças e adolescentes na nossa comunidade, aqui em Ponta Grossa, foram todas situações de falsas brincadeiras, de brincadeiras gravíssimas feitas por crianças e adolescentes, alunos ou ex-alunos, com uma intenção de gerar insegurança, de criar pânico, de aumentar um pânico já existente, para ter visibilidade, para fazer brincadeira e até mesmo para impedir que tenha aula naquele dia ou naquela semana ou numa véspera de feriado. Então, pais, vocês como pais e mães, é super importante que verifiquem o que seus filhos estão fazendo nas redes sociais. Se o seu filho está criando uma situação falsa, está gerando um perfil fake para brincar que vai ameaçar, que vai entrar num colégio, que ameaça um professor, que vai ter um massacre no dia tal. Se teu filho criou um perfil fake sobre isso, se teu filho, do próprio perfil dele, ele postou uma foto com um simulacro, com uma faca, ou ele mandou um áudio para os amigos dizendo que vai entrar numa escola, que vai cometer algum ato nesse sentido, essa responsabilidade de identificar essa situação é dos senhores. O que tem chego muito para a Polícia Civil, e eu digo agora como delegada da Delegacia do Adolescente, a maioria dos casos, na verdade 95% dos casos que chegaram aqui, são de brincadeiras de adolescentes com simulacros e facas, brincando que iriam fazer um ataque. E essa brincadeira, eu peço que os senhores, por favor, essa é a principal recomendação que eu faço no dia de hoje. Por favor, expliquem a seus filhos que não é o momento de brincar. Expliquem aos filhos de vocês que a brincadeira atrapalha demais o trabalho da Polícia Civil e a brincadeira acaba atrapalhando a própria averiguação do que é real e do que é falso. A Polícia Civil, eu como delegado aqui da Delegacia Adolescente, a Polícia Civil como um todo, ela está apurando todo o caso de forma mais séria possível. Mas de cada 10 casos que chega para mim, 9 são casos de adolescentes brincando de ameaçar, de criar um perfil fake, onde foi apreendido com um simulacro ou com uma faca dentro de uma escola. A apuração de uma denúncia falsa, a apuração de uma brincadeira de um filho acaba atrapalhando a Polícia Civil na filtragem do que realmente é real, do que pode ser real. Enquanto a Polícia Civil está averiguando aquela situação com seriedade, entendendo que ela pode ser séria e ela é uma brincadeira, uma situação séria está acontecendo, pode estar acontecendo, e a gente está focado em averiguar uma brincadeira. Esse dever de orientar os seus filhos que não existe brincadeira em relação a massacre e atentado de escola é dos senhores, pais e mães, tá? Eu peço a grande gentileza de que vocês olhem o material dos filhos de vocês, orientem o filho dos senhores em relação a brincadeiras, a denúncias falsas, que isso tem atrapalhado sobremaneira a atuação da Polícia Civil no combate a essas denúncias e ameaças de massacres. E a Polícia Civil está trabalhando incansavelmente, dia e noite, nos seus mais diversos órgãos e setores, para apuração de toda e qualquer denúncia de ameaça ou de massacre. E, por fim, aqui, eu preciso só deixar claro para os senhores que, concretamente, realmente não tivemos nenhum caso sério de massacres, de atentados a escolas, que a grande maioria dos casos se deram em razão dessas brincadeiras, e eu peço que orientem seus filhos, que repassem essa orientação aos seus amigos, tios, familiares, sobrinhos, crianças, grupo de amigos, e que, em vez de compartilhar o pânico, compartilhem as recomendações da Polícia Civil.
A Polícia Civil está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, que faz um trabalho brilhante nas escolas, na busca de diminuir o pânico, de entender todas as situações e apurar da forma mais rápida possível todas as situações envolvendo denúncias e ameaças em escolas. Da nossa parte, podem acreditar que, como delegados e como pai, que eu também sou, estamos tratando todos os casos com a maior responsabilidade e celeridade possível, mas peço a grande gentileza dos senhores de orientar seus filhos a não brincar com esse assunto, porque é um assunto muito sério. Por favor, Timóteo, acho que só preciso ver o último slide. Essa é a minha última recomendação. Se você está preocupado, todo mundo está preocupado, se você entendeu, viu alguma atitude diferente, denuncie na escola, denuncie no 181, que é o Disque Denúncia, e denuncie isso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, mas não é no grupo de WhatsApp, não é criando mais pânico que a gente vai resolver esse problema. Não é momento de ficar em pânico, não tem pânico, a Polícia Civil está apurando tudo, e se os senhores seguirem as recomendações da Polícia Civil em relação aos filhos, crianças e adolescentes, olhar o material dos filhos dos senhores, acompanhar as redes sociais dos filhos dos senhores e orientar sobre a criação da brincadeira, do perfil fake, logo a gente vai passar por essa fase, esse medo, e vamos voltar a viver tranquilamente. Deixo aqui meu agradecimento ao Dr. Najib, Dr. Timóteo, ao pessoal do Núcleo Regional de Educação, pela oportunidade de falar, e fico aberto depois para eventuais dúvidas de alguns casos concretos ou específicos, o que precisarem. Muito boa noite, muito obrigado. Passa a palavra para o doutor Timóteo agora, por favor, para a mediadora, por favor. Obrigada, doutor Fernando. Volto, então, agora com o doutor Najib e o doutor Timóteo, o delegado Timóteo. Agora nós vamos trazer, o doutor Fernando repassou aí algumas orientações para os pais, mas há casos que demandam também análise aí, observação dos pais e dos educadores, né? Essa parte dessa conversa nossa é mais voltada para os pais e para os educadores, em relação à observação que nós temos que ter com nossas crianças e nossos adolescentes, né, para evitar que algo dessa natureza ocorra, né? Eu vou pedir para que novamente sejam apresentados os slides, né? A primeira orientação que a gente coloca aqui é a observação de que se o seu filho, né, aquele adolescente, ele não, que você convive, você como educador está observando, se ele não tem algum comportamento de ameaça, né? Se ele não é aquele adolescente que fala direto ou indiretamente, dá vontade de matar alguém, que gosta muito desse tipo de vídeo, de ficar observando esse tipo de coisa, às vezes até com acesso indevido em alguns sites que a gente acaba sabendo que existem na internet, né? É bom sempre observar, por isso da necessidade de, como falou o doutor Fernando, observar o celular dos seus filhos, observar o que eles estão fazendo no computador, né? Porque isso é um indicativo, às vezes, de um problema psicológico grave que tem que ser tratado, né? Nós, como policiais, não temos acesso a esse tipo de coisa que é visto no celular de cada pessoa, né? Mas vocês, como pais e mães, e às vezes como educadores, observando aqueles alunos, conseguem ter um contato muito mais próximo e direto e possibilita aí evitar que algo grave venha a acontecer, né? Essa para os educadores, para aqueles que trabalham em escola também, sempre ficar observando ali se não tem alguém, né, fazendo uma vigilância no colégio, às vezes observando de longe, vendo que tem alguém que está perambulando, andando ali no arredor do colégio. É importantíssimo que se verifique uma situação dessa, seja de filmagem, de monitoramento, seja imediatamente acionada a Polícia Militar através do 190 para se averiguar ali o que está acontecendo naquele local, quem que é aquela pessoa, o que está querendo fazer ali, né? E isso visando aí a proteção dos nossos jovens, né? Ficar atento também se o adolescente ele não busca na internet, ir lá no Google, o pai, a mãe, olhar o histórico do navegador do filho e verificar se ele não está fazendo pesquisa sobre vídeos de armas, táticas militares,
ou de morte, ou de algo do tipo, é extremamente importante verificar se o adolescente não está fazendo esse tipo de pesquisa, né? Para você saber o que seu filho está vendo, o que ele está procurando, o que ele está fazendo na internet. É extremamente importante que a gente saiba, até para que a gente possa orientar nossos filhos, né, sobre aquilo que ele anda pesquisando, né? Isso nas escolas que têm sistemas de segurança, controle de acesso, sempre ficar muito atento se não há furto de crachás, uniforme de funcionário ou algo do tipo. Isso é algo que tem que ser averiguado, caso ocorra, né? Imediatamente, se for detectado algo dessa natureza em um colégio, a orientação é que faça o registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil, né? Que prontamente vamos atuar para identificar o que aconteceu, né? Para se descartar ou para se verificar a existência de alguma ameaça real, mas a Polícia Civil, nós trabalhamos com informação, que são trazidas pela comunidade, seja pelos pais, pelos educadores, pelos colégios, e só assim a gente consegue apurar todas essas situações, né? Também é necessário, isso também voltado para os colégios, que pessoas que busquem ali o ambiente com curiosidade excessiva, fazendo perguntas sobre como que se entra, qual que é o horário de entrada de um, qual que é o horário de entrada de outro, como é troca de turno, se tem acesso por crachá, biometria ou algo do tipo, né? Isso é um sinal de que essa pessoa possa estar levantando informações para invadir aquele ambiente, né? Pode ser que seja para a realização dos mais diversos crimes, como furtos, roubos, mas essa informação também é muito importante de ser averiguada, de ser repassada, né, e de ser observada, principalmente por aqueles que estão no colégio, né? Se tiver, então, uma tentativa de violação, de invasão daquele ambiente, tem que ser imediatamente acionada a polícia para que haja uma verificação do que aquele indivíduo tentou ali fazer naquele local, né? Certamente vai haver uma atuação policial, inicialmente da Polícia Militar, através do 90, e se for necessário uma investigação, se o indivíduo não for preso em flagrante, a Polícia Civil vai atuar para fazer a sua identificação, né? A orientação também de verificar com seu filho se ele não tem um comportamento hacker, né, de acesso a páginas que a gente chama da Deep Web, que são páginas que não são comuns de internet. Você está vendo ali no computador o seu filho utilizar e ver uma tela que para você é estranha, né? Verifique aquilo, porque pode ser um sinal ali de alerta. Descubra o que seu filho vai estar vendo ali naquele local, porque, infelizmente, esse tipo de site, né, que acaba existindo, não tem coisa boa, né? Não tem coisa boa, são imagens geralmente chocantes dos mais diversos crimes que são praticados, muitas vezes contra crianças mesmo que são praticadas, são postadas nesses sistemas, né? E se o seu filho está com uma curiosidade em ver o que tem ali, alguma coisa não está certo, isso tem que ser observado, né? Se observar que isso está acontecendo, oriento vocês, pais, a procurarem um atendimento psicológico, conversem com seus filhos para entender sobre tudo aquilo ali. Nos casos mais graves, denunciem para que a gente possa apurar, às vezes se não tem uma cooptação, se não tem alguém por trás, aí orientando o seu filho, né? Falando de um caso que eu atendi recentemente, não foi um caso de comportamento hacker, mas uma criança de 11 anos de idade estava num joguinho de celular, recebeu uma mensagem, né, falando de massacre, repassou, isso foi parar lá em Francisco Beltrão, a gente recebeu a informação da polícia de lá, fomos até a casa dessa criança, que prontamente foi identificada, e a mãe não sabia nem do que estava acontecendo ali, né? Então, por isso que é importante que a gente saiba e observe muito o que nossos filhos estão fazendo ali no computador, no celular, na internet. Mesmo nos joguinhos, os jogos têm sistemas de chat, né? Veja o que tem ali no chat, quem está conversando. É o que eu estou dizendo aqui, a gente está conversando mais em razão desses casos de massacre, mas esses são a minoria dos casos que acabam circulando nesse tipo de ambiente, né? Muitas vezes seu filho pode acabar se envolvendo em situações de mandar algumas imagens comprometedoras para a pessoa envolvida com pedofilia, infelizmente acontece, né? E aí essa criança, às vezes, acaba sendo envolvida numa situação como essa, o adolescente não sabe como lidar. E a gente só consegue evitar isso com a observação, sabendo o que nosso filho está fazendo ali no computador, no celular, o que é a orientação mais importante,
né? Verifique também se o seu filho não faz uma espécie de armazenamento em comum, né? Não é comum manter facas nas gavetas, como o doutor Fernando citou, olhar o quarto do seu filho, o ambiente onde ele fica ali, enquanto ele vai para a escola. Não é comum uma criança ou um adolescente guardar facas, guardar armas ou simulacros de arma de fogo, guardar qualquer objeto ali, qualquer item que seja explosivo, seja gasolina, seja algum outro explosivo, alguma substância inflamável. Isso não é normal, né? Então, há uma necessidade dos pais observarem o radiocomunicador ou algo dessa natureza, a extrema necessidade de sabermos o que tem dentro da nossa própria casa, né? Às vezes vai ser uma situação também de droga que demanda tal qual a intervenção dos pais, né? É comum a polícia, às vezes, a gente cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de algum adolescente e o pai e a mãe se surpreender com a informação de que ele está traficando droga, né? Ficar assustado com essa situação que, infelizmente, às vezes está acontecendo ali embaixo do nariz do próprio pai, da própria mãe, que não tem ideia do que está acontecendo dentro da sua própria casa. Então, observem bastante o comportamento dos seus filhos, né? Observem também se não é alguém, o seu filho, que está propagando mensagens de ódio, né? Falando sobre matar quem pensa de forma diferente, que apoia, fala tem que fazer terrorismo mesmo, tem que matar todo esse tipo de gente, né? Seja negro, seja homossexual, seja porque fala que o outro é gordo, tem que matar. Observe isso com seu filho, tire esse tipo de pensamento do seu filho e, se for algo grave, procure apoio psicológico, porque isso não é normal você propagar esse tipo de mensagem, né? Observe também crianças que têm crueldade com animais. Vê um gato chuta, vê um cachorro chuta, né? Isso não é normal tratar dessa forma animais. Então, essas orientações, elas são necessárias para que nós, pais, e os educadores também, observem ali no dia a dia com nossas crianças e nossos adolescentes, né? O fascínio inapropriado também, por exemplo, ficar vendo só matéria relacionada a esses massacres, ou matérias relacionadas a homicídios, ou achar que determinada pessoa que é um homicida, que é um assassino em série, às vezes, ou algo do tipo, é o ídolo dessa pessoa. Isso também não é um comportamento normal. Você idolatrar alguém que é conhecido por ser um agressor, assassino, homicida, ou algo dessa natureza, né? Se o seu filho também tem uma mudança muito repentina ali de visual, é alguém que sempre se portou de uma forma e de forma inesperada passa a se comportar de outra forma, aparentando uma certa rebeldia, né, raspando o cabelo ou fazendo tatuagens ou algo dessa natureza, um fascínio absurdo por questões militares, questões policiais, isso é algo também que demanda uma atenção especial para entender o que está acontecendo com aquele adolescente, né? E também aí observar bastante para questões de vandalismo, principalmente na escola, né? Uma revolta de uma criança no ambiente escolar, aquele que destrói alguma coisa, às vezes não tem algo certo ali dentro de casa, que tem que ser observado, adequado, né? Para que a gente possa aí criar nossos filhos e nossas crianças da melhor forma possível, entender, sempre conversar muito para entender aquilo que está acontecendo, né, para evitar de criar aí um agressor, né? A maior preocupação dos pais, a gente sente que é mais com o que pode acontecer com os nossos filhos, né? Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação do Dr. Najib, essa é a preocupação de todos os pais. Mas a gente tem que lembrar também que os pais desses agressores, eles tinham esse mesmo medo e não pensavam que o próprio filho poderia fazer para outros adolescentes, né? Infelizmente, nesses casos, inclusive que a gente tem observado recentemente, muitas vezes um filho acaba ali se deslocando daquela situação, comete um ato cruel e lamentável, como inclusive aconteceu recentemente no Brasil, e os pais são surpreendidos com essa situação, sem saber que o filho praticou aquele crime brutal, e com questões que, se tivessem observado alguns sinais que ele já vinha expressando dentro do ambiente doméstico, ou mesmo para os professores dentro do ambiente escolar, pudesse isso ter sido evitado, né? E possibilitando aí uma maior segurança para todos, né? Porque a segurança pública, como o Dr. Najib colocou,
é dever e responsabilidade de todos, né? Os órgãos públicos em Ponta Grossa aqui estão atuando para que haja uma prevenção dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Dentro de tudo aquilo que é possível dentro do serviço público que está sendo realizado, né? Inclusive, nosso município está adquirindo equipamentos que possibilitem um controle maior e uma resposta mais célere das autoridades em uma situação que venha fugir do controle dentro do ambiente escolar, né? Mas o ambiente escolar ele só vai estar mais seguro quando os pais tomarem a responsabilidade também que é deles de observarem os próprios filhos e criarem pessoas que vão saber se comportar melhor numa situação, né? Que se for necessário um atendimento psicológico, ele vai ter esse atendimento psicológico, vai ser encaminhado com um tratamento, né? Para que não se tenha um desfecho de um adolescente envolvido, às vezes, com a criminalidade ou que venha praticar um ato cruel, né? Então, essa que é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês, pais, né? Também aproveitar que se quiser até interromper já a apresentação, trazer também aqui uma informação, né, para vocês. Nós, da Polícia Civil, nós somos a polícia que atuamos com a investigação dos crimes, né? Então, uma vez que se identifica uma denúncia, começa a circular aí alguma mensagem de massacre, é a Polícia Civil que vai ali na situação identificar, né, quem teria sido o autor dessa mensagem. Já identificamos alguns casos, todos eles eram casos de situação de adolescentes que estavam encaminhando mensagens, muitas vezes porque não queriam ter aula, queriam causar o caos ali no colégio, né? Então, a nossa polícia é essa que trabalha nessa investigação de identificação e de levar esses adolescentes, esses infratores, para que respondam pelos seus atos na justiça, né? Tem também a Polícia Militar, que é aquela que vai atender ao chamado de vocês através do 190. Isso, quando chega uma situação de um adolescente com faca, com simulacro na escola, é a Polícia Militar que vai fazer aquele atendimento. Muitas vezes atua também quando recebe essas mensagens, fazendo um patrulhamento ali no local, que foi intensificado aqui nos nossos colégios, né? Mas é importante que vocês entendam essa diferenciação para saberem qual órgão vocês vão procurar ali com base nessas informações, né? Então, eu fico aberto também aqui para vocês, para se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento adicional sobre essas situações de massacre, e agradecer novamente a oportunidade da Secretaria Municipal da Educação de possibilitar esse bate-papo aqui com os pais, de alguma forma trazer uma orientação sobre o que tem sido feito, como agir, qual que é a responsabilidade dos pais também nisso tudo, para que a gente possa voltar ao ambiente de normalidade, possa encaminhar nossos filhos, continuar encaminhando nossos filhos com tranquilidade para o colégio. Muito obrigada, delegado Timóteo. Acho que foi de fundamental importância essas suas esclarecimentos e seus esclarecimentos em relação a toda essa questão da segurança e a todo esse contexto, né, que é muito complexo, muito cheio de nuances a respeito da segurança. Não é somente com, né, um bate-papo só ou com um momento que a gente vai conseguir sanar. Os pais, muitas perguntas, muitas questões. Eu gostaria de colocar também aqui e ver o que os senhores podem nos auxiliar e emitir assim a sua visão técnica, né, de que são medidas efetivas que as secretarias municipais estão tomando já, como a Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, juntamente com a educação, enfim, porque afeta diretamente a nossa rede municipal de ensino. Então, nós já tivemos algumas ações bem importantes, junto às duas secretárias, conversando, fazendo reuniões com as nossas equipes gestoras das escolas, né, que são as líderes das nossas escolas, as lideranças que estão lá para tomar à frente o trabalho, e algumas medidas já foram anunciadas e já estão sendo colocadas em prática. Eu gostaria que os senhores comentassem um pouquinho. Então, nós temos aqui um projeto já sendo lançado pela prefeitura, né, a vizinhança segura, então, no sentido de organizar melhor as comunidades, os bairros, para que possam estar atentas e alertas em relação a essa questão, porque, como a gente já falou, não é problema de um só, não é problema de uma só família, de uma pessoa só, né? Então, a vizinhança, desculpe, segura, as câmeras de segurança nas escolas, que já estão sendo também novamente
colocadas, ligadas, e, muito importante, ligadas a uma central de monitoramento junto à Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. É um fato novo, é um fato inusitado, tanto o massacre que aconteceu, né, o fato lá em Santa Catarina, que despertou tudo isso. Então, para nós, para a nossa cidade, para nossas secretarias, também é um fato novo pensar numa segurança maior, né, porque o objetivo, não sei, estou falando aqui como leiga, mas como educadora, não é armar cada vez mais a escola, posso estar errada, mas, né, o objetivo não é esse, a escola é um lugar de vida, a escola é um lugar de educação, a escola é um lugar de formação, e não aprisionar e trazer ainda mais essas questões que acabam envolvendo a violência. Se nós formos armar, colocar pessoas armadas, enfim, não sei, né? Então, essa questão de câmeras de segurança para que a escola esteja ligada com os órgãos competentes que fazem esse trabalho com melhor segurança, né? E com melhor técnica e tudo mais. A ronda, né? Então, também nós vimos muitas pessoas colocando a questão da patrulha escolar. Nós já estamos também com a patrulha escolar acontecendo, fazendo as rondas. Claro, nós temos um universo de 152 unidades escolares, né? Espalhadas por todas as regiões da nossa cidade de Ponta Grossa, uma região amplamente, né, muito ampla, digamos assim, são bairros distantes, são muitos locais, são muitas unidades, mas já está sendo feita e tomada essa providência também. Foi também comentado com a nossa secretária de Segurança, a doutora Tânia, sobre a respeito do botão do pânico, onde o mesmo que fica no celular é acionado direto na central de segurança. Então, esse botão do pânico vai ser instalado, está sendo já visto para ser feito junto às escolas, às nossas equipes gestoras, enfim, são situações que vão envolvendo a segurança, né? E isso, o botão do pânico é em tempo real, né? Imediatamente a viatura vai até a escola. Então, as escolas estão fazendo também um importante trabalho, delegados, com os conselhos escolares, né? Porque a escola não é sozinha, ela não existe sozinha no bairro, na comunidade, ela precisa também de um trabalho em conjunto com a família, por isso hoje nós estamos aqui com as famílias também, né? É uma preocupação legítima de todos os pais, mas também é uma responsabilidade, como vocês bem colocaram. Nós lidamos mais com crianças menores, né? A nossa faixa etária é de 1 a 10 anos, aproximadamente, né? Primeira educação infantil e primeira fase do ensino fundamental. Nós não trabalhamos com adolescentes, porém, os nossos pais, eles estão ainda bem preocupados com essa situação das próprias crianças, mas é desde a infância, né, desde os bem pequenos, como o doutor Najib bem colocou no começo, que as crianças já estão em contato com os joguinhos, com a internet, com essas situações, e isso muitas vezes acaba fugindo do controle. Por isso essa importância de hoje, vocês terem ressaltado bastante isso, né? Claro que isso vai aflorar mais lá na adolescência, quando ele volta, né, numa situação, digamos assim, psicológico da criança, ele volta, na adolescência, ele vai aflorar no sentido dele se autoafirmar novamente, assim como ele se autoafirma quando tem 3 aninhos. É a primeira vez que ele vai se autoafirmar. Quando ele se torna adolescente, também precisa se autoafirmar. Aí vem a questão dos grupos, das companhias, enfim, e todos esse desencadeamento aí de situações. Então, eu gostaria que vocês, assim, o que vocês acham dessas medidas que as nossas secretarias estão adotando? Se eu fiz algum comentário errôneo de pensar que não adianta nós querermos armar e cercar e fechar cada vez mais as nossas escolas, claro, é importante, mas em que medida essas ações vão favorecer ou não o combate à violência? Essa é a pergunta correta. Em que medida nós fecharmos e armarmos cada vez mais a escola vai favorecer ou não, né, essa questão do enfrentamento à violência? Obrigada. Professora, hoje, por coincidência, nós participamos, eu e o doutor Timóteo, até da inauguração desse programa, a Vizinhança Segura, e lá no Jardim Amália, né? Em Cipa, ali, num colégio, sim, me surpreendeu, um colégio novo, um colégio bonito, um colégio bem equipado, pessoas ali envolvidas. A senhora, eu acho que é Elisângela, se não me falha a memória, presidente do bairro lá, se não me falha a memória, se era esse nome, mas eu acho que sim, ela envolvida, as pessoas espontaneamente participando. E a gente só tem a dar os parabéns
a questão do município, dos poderes públicos, é o que eu falei antes. A parte do poder público está sendo feita na sua proporcionalidade máxima. A senhora já evidenciou tudo ali, ó. A questão do treinamento das professoras, a questão do envolvimento, a questão do botão de pânico, que já em breve vai estar no celular, procedimentos sendo feitos ali de preparação de alguma coisa quando possa acontecer alguns procedimentos dentro da própria escola. Ter, claro, o controle, não é virar uma prisão, mas ter o controle de quem está entrando, de quem está saindo, como eu vi um exemplo lá hoje, um maravilhoso exemplo. Outra coisa, a questão das câmeras é fundamental, que foram colocadas, por quê? Isso aí ajuda a monitorar o antes que está acontecendo e o até depois. Então, as pessoas conseguem, hoje, nesse aspecto, a parte tecnológica, ela potencializa muito, ela ajuda muito os trabalhos das polícias, e sobre todos os aspectos. Então, hoje nós tivemos essa oportunidade de participar lá desse evento, desse lançamento, que certamente se multiplicará para os outros municípios. Pô, a professora falou hoje, são 150 e poucas locais na nossa cidade. 156. A nossa cidade é a quarta maior do Paraná também, né? 400 habitantes, que eu acho que tem mais, quer dizer, realmente ela é enorme, mas ela está muito unida, professora. Eles estão muito unidos, o poder público está muito unido, está muito envolvido. Nossa secretária Tânia é delegada de polícia, conhece muito, não que, por favor, desmerecer nenhum, nada, mas ela é do ramo, ela foi do ramo antes, foi minha delegada adjunta. Tempo depois você foi para a Secretaria de Segurança. Então, nós temos uma afinidade total, como a própria Polícia Militar, o comandante Chinote, nós temos com a comandante da Guarda Municipal, enfim, PRF, tudo. A gente tem ligação com todos, PRE, tudo. Então, é importante que o município faça essa parte, e que está fazendo, que aquela velha história é tudo do Estado. Não é do Estado. O Estado da Federação. É o município fazendo a sua parte aí. Essa de colocar os guardas também em alguns momentos ali importantes ali, que tem essa mobilidade rápida, essa comunicação rápida, essa visão rápida em face das câmeras. Isso aí já é mais uma demonstração de tudo que está sendo feito. O doutor Timóteo muito bem falou, o doutor Fernando, nós checamos todos. A parte da Polícia Civil que eu depois, está chegando, nós estamos de checar. Chegou, pá, a maioria tinha até uma criança de 11 anos, de 10 anos, de 12, vejam bem, e às vezes sem saber. Então, a parte do poder público está sendo feita. Eu acho que a conscientização, de fato, é o mais importante. A prevenção é sempre melhor do que tudo. Porque violência, a gente aqui, às vezes, se obriga a usar, tipo, quando tiver que usar a violência, nós vamos usar as polícias. Não se preocupem, pais e mães. Se tiver que usar, nós, a Polícia Militar, agora, se tiver que, claro, para defender alguém, por favor, violência técnica. Não é bem violência o termo. Nós vamos usar as condutas próprias operacionais em face, a Polícia Militar, todas, em face quando tiver uma violência vindo para cima da nossa comunidade, vindo para cima de alguma vítima, vindo para cima dos policiais. Isso é claro. Ninguém aqui vai jogar flores para ninguém, não se preocupe. Mas prevenção é a base de tudo, senhor. Como a senhora bem falou, ainda mais das crianças. Ali começa tudo. Porque depois que aconteceu, vamos falar a verdade aqui, depois que aconteceu, mesmo que a gente prenda ou mate o cara que fez, já foi. Então, a prevenção, ela é anterior, ela é educativa. Então, realmente, acho que tem que ter mais a conscientização, mais todos esses cuidados que também falou o doutor Timóteo e o doutor Fernando, e as professoras também falam, junto aos pais, junto às mães, junto aos familiares, junto às crianças, junto aos jovens. E isso é o que resolve. O depois, né, cá entre nós, não é muita solução. Então, a gente só tem a corroborar, a participar, a estar junto nessa, né, energia, como eu falei, nessa sinergia, do poder público no modo contundente quando tiver que acontecer, veemente quando tiver que acontecer, mas também do modo conscientizador, mas também do modo de responsabilidade, do modo de a gente ter essa boa vontade, essa boa aventurança de cuidarmos o melhor que pudermos, né, de todas as pessoas que estão no nosso entorno. Essa é a maior solução. Hoje, eu quero fazer um comentário aqui, e a prefeita que me perdoe, a nossa prefeita Elizabeth.
Mas ela comentou, olha só como é que somos a população, ela comentou, e até ela também preocupada nesse assunto, que em certo evento que ela foi, eu quero dar um exemplo aqui, uma pessoa, enfim, chegou e encostou, ela falou, prefeita, a senhora está botando muito radar na cidade, a senhora encheu de radar na cidade, está louco? Isso aí não pode. Onde já se viu, ela, muito educada, até falou, escuta, o senhor acha que eu queria encher de radar? Se nós estivéssemos educados, se nós passássemos na velocidade normal, se nós fizéssemos a nossa parte, certamente não precisaria ter o radar lá. O radar existe justamente porque nós, a população, todos nós, estamos ali, um exemplo singelo, mas tem a ver. A gente descuida e passa acima da velocidade. Mas justamente é por causa disso o radar. Você tem que estar atento quando está dirigindo, você tem que estar atento. Aí ela deu risada, ela foi educada com a pessoa, mas falou, não, vamos encher de radar. Eu tive as pessoas que prestar atenção quando passar ali, infelizmente, vão ser multas. Não é para multar ninguém especificamente, mas sim por conta desse cuidado que a população tem que ter. Então, o radar no trânsito é um exemplo, que a gente não cuida, às vezes não dá, e que preserva vidas, que, enfim, evita um monte de coisa, e até porque os radares têm as câmeras, diga-se de passagem, nos ajuda também na segurança pública, estrito tenso, direta. Então, esse foi um exemplo. A nossa prefeita deu risada e comentou ali, falou, não, mas sinto muito, vai funcionar todos os radares justamente para proteger o senhor, para proteger a sua família, para proteger nós todos. E assim vai na questão escolar, assim vai nas questões dos pais. A gente tem que fazer o dever de casa. A gente tem que fazer o dever de casa a todos. Pode acontecer alguma coisa? Claro que pode. Sempre pode, infelizmente. Mas a gente tendo todo esse cuidado, essa prevenção, certamente que vai diminuir muito a probabilidade. É possível? Sempre é possível. Só não vai ser possível quando eu estiver deitado lá no caixão e eu ainda tenho minhas dúvidas. Que a gente não possa ainda ter preocupações neste momento. Agora, se nós estamos aqui, vivos aqui, infelizmente, é possível acontecer uma desgraça dessa? É possível. Agora, o que a gente pode fazer? Diminuir a probabilidade de acontecer, que ela seja mínima, que ela seja eventual, que ela seja pontual, que ela seja casual, que ela não ocorra aqui na nossa cidade ou em lugar nenhum do mundo. Isso que a gente tem que cuidar. E como? Com a educação, com esse cuidado todo que a gente está falando aqui. Insisto, para finalizar essa parte, senhor, não estamos aqui, de forma alguma, empurrando BO para pai e mãe. Não é essa a questão. Não é. Nós estamos aqui para defender a população, indo para cima. O Timóteo e o Fernando foram para cima de todos, a nossa equipe foram todos os casos que vem para checar. Nós vamos para cima. Assim como o Poder Público Municipal está indo para cima, assim como a Polícia Militar está indo para cima, assim como todo o Poder Público, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todos, a Guarda Municipal especialmente, que está ali também no caso dos nossos colegas municipais, estamos todos indo para cima. Porque a gente quer essa colaboração, essa parceria, esse outro lado que eu falo, que ele pode muito mais que nós. A autoridade dentro de casa é o pai e a mãe. O professor dentro de casa é o pai e a mãe. O policial militar dentro de casa é o pai e a mãe. O delegado dentro de casa é o pai e a mãe. O promotor dentro de casa é o pai e a mãe. O juiz dentro de casa é o pai e a mãe. Tudo é o pai e a mãe ali, é o pai e a mãe. E a gente não dá conta. Imagina os professores, quem me dera pudesse aí passar por todo o pepino dos meus filhos para o professor resolver a educação ali deles. Não tem como. Então, infelizmente, ou felizmente, não é nem infelizmente, felizmente, os pais, né, de modo geral, pai e mãe, tio, só que cuida, tem que se envolver com os seus filhos, deve se envolver com os seus filhos para até um ato de amor, um ato de troca de amor, de solidariedade, de companheirismo, também cuidar e nos ajudar na questão, especialmente preventiva, claro, de segurança pública. Muito obrigada, doutor Najib, pelas suas considerações, é isso mesmo, eu acho que ficou muito claro, tenho certeza, né, não acho, ficou muito claro pela fala dos três delegados, né, doutor Fernando, delegado Timóteo, doutor Najib,
quanto a essa situação de que nós estamos aqui numa live educativa, né, num momento de formação e de informação, que nós precisamos trabalhar com esse aspecto preventivo e educativo, para que se evite uma violência maior que vá acontecendo, que fuja do controle, né? Então, as ações diretamente envolvidas com as questões de violência, a cidade já está fazendo, são importantes, e nós vemos muito bem isso também, essa união dos poderes, né? Essa união dos órgãos competentes. Então, tão logo saíram essas notícias, né, de massacre, enfim, as secretarias, a própria prefeitura já se envolveu em fazer essas ações, em tomar essas ações, e fomos buscar, um desses momentos é o momento de hoje, buscar esses esclarecimentos, essas orientações, para que possa melhor atender aos pais, às pessoas aflitas que estão lá nas suas casas com as suas crianças. Ali a Ludieri coloca parabéns aos delegados pelas orientações, então reforço mais uma vez, esse momento foi um momento de esclarecimentos e de prevenção, né? Não temos receitas prontas, porque os fatos são inusitados e tudo que pode ser feito está sendo feito como bem os senhores colocaram, né? No rigor da lei, né? No rigor da lei, no momento que precisar, a polícia está ali, está atenta, né? Então, eu gostaria de... Parabéns, doutor Fernando, nosso papel é trabalhar junto de vocês, policiais e escolas, juntos somos mais fortes. Ali também tem um outro comentário do ladinho, excelentes esclarecimentos, direitos e deveres de todo cidadão. Né? Então, eu acho que a gente cumpriu com o nosso papel de fazer esse momento de formar, né, de informar. Uma das melhores estratégias é a escola, pais e comunidade estarem unidos, sempre estarem em comunicação uns com os outros. É isso que nós estamos propondo, que vocês também estão nos propondo, né? Isso. Então, como o doutor Fernando bem colocou, é fundamental conversar com os filhos para entender o que eles estão pensando, sentindo e fazendo. Mesmo, repito aqui, as crianças menores, que são o nosso público-alvo. Né? Nós não trabalhamos com adolescentes, mas trabalhamos com a primeira e segunda infância. Então, essas crianças precisam já desde cedo, ter essas orientações para que se evite, no futuro, algo que possa gerar violência. Eu acho que nós estamos, né? Não sei se os senhores gostariam de fazer mais alguma consideração, senão eu já vou. Parabéns pela atitude da SME, Mônica Comunguel, são esses momentos que nos fazem vencer essas situações de insegurança. Claro, né? A insegurança ela está pairando no ar, né? Ela está no nosso inconsciente e consciente coletivo nesse momento, mas nós estamos fazendo de tudo. Cada um com o seu papel, a escola com o seu papel, a polícia com o seu papel, o poder executivo com o seu papel, para podermos vencer toda essa situação, que não é um fenômeno, né? Um privilégio, um fenômeno que acontece só aqui, está no mundo todo, né? Eu acho, se os senhores têm alguma consideração final a fazer, ou senão eu só tenho a agradecer mais uma vez por esse momento, por essas informações, né? E acredito que fomos bem-sucedidos nesse momento de formação, de esclarecimentos, e tenho certeza que muito do trabalho, né, ainda será feito, está sendo feito com a nossa comunidade, e as coisas logo vão melhorar, essa fase, né, pode passar, principalmente se nós não instituirmos o pânico entre as pessoas, né? Essa questão do pânico é muito importante da gente ressaltar, né? Eu acho que é isso aí, né, isso do Dr. Timóteo. Essas eram as considerações, o objetivo de orientação que foi realizado. Né? Agradeço novamente o espaço de poder conversar com os pais, professores responsáveis aqui nessa live, trazer as orientações da Polícia Civil, de como lidar com essa situação, poder contribuir cumprir o nosso papel social ali, de contribuir para que a população se sinta mais segura, né? Saiba que tudo que é possível está sendo realizado pelas polícias e pelos órgãos públicos aqui do nosso município, né? E não sei se o doutor Najib quer colocar aqui alguma mensagem final, né? Mas agradecer a todos vocês aí por estar conosco nesse período. Isso aí, agradecer ao doutor Fernando, alguma palavra final? Só agradecer a oportunidade, dizer que o objetivo da live realmente era
orientar quais seriam as orientações da Polícia Civil em relação à responsabilidade familiar no ambiente escolar, e que, da nossa parte, como Polícia Civil, muito bem chefiados pelo Dr. Najib, estamos apurando todas as situações, estamos em pleno contato com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com todos os órgãos de segurança, e a nossa parte a gente tem feito incansavelmente para que as crianças, independente de idade, os adolescentes, consigam ir nos CMEs, consigam ir nas escolas estaduais, municipais e particulares com tranquilidade, com a mesma responsabilidade que eu deixo o meu filho, que também tem 2 anos apenas na escola dele. Tá bom? Agradeço e estou à disposição. E boa noite. Finalizando, então, a Polícia Civil está à disposição, obviamente. Por favor, vamos viver a vida normal, vamos ter a nossa rotina, claro, com as atenções próprias, o foco próprio, é lógico, como nós, com preocupações. Na realidade, o medo, senhores, é uma coisa que já está inerente ao ser humano. A gente tem medo sempre, né? O medo até salva a nossa, para falar a verdade. Mas cuidar para o medo não ser desproporcional. O medo ser assim imaginário, o medo ser ficar muito no nosso, que daí a gente aumenta o medo, cria aqueles monstros. Então o problema não é ter o medo, não é essa a questão. O problema, o macho, o corajoso, a pessoa, um homem e mulher que tem coragem, é aquele que faz as coisas apesar do medo. Você arrasta o medo com esse, tem medo desproporcional, por favor, claro. Você não vai enfrentar um leão, você não vai botar o peito na frente de uma arma, por favor. Mas a gente fazer as coisas, que nem você vai lá no trampolim, vai pular lá na água, você olha, dá aquele medo, não volta, não passa o medo. A gente vai lá, olha, dá medo. Se está no trampolim, volta para o... Qual que é o negócio? Pula com medo. Sabe que não vai morrer, se você sabe nadar, se não é um trampolim muito alto, claro, né? Se é uma coisa proporcional, pula, que você não vai morrer. Você vai lá, você vai nadar, você vai... Entendeu? Então, a gente tem que ter a vida com os cuidados e os focos, claro, necessários, mas acreditar que o poder público está realmente envolvido, como foi batido e rebatido aqui, e que, por favor, vamos apoiar que as coisas voltem ao normal, que as coisas fiquem normal. E os casos foram acontecendo, claro, que Deus o livre não aconteça nenhuma tragédia, né? Que Deus o livre não aconteça, mas a gente está aí para proteger, para ajudar de todas as formas possíveis, e agradecer e parabenizar novamente o Núcleo de Educação do nosso município, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do nosso município, a nossa prefeitura, a nossa prefeita, que está também envolvido, todos envolvidos, todas as pessoas envolvidas, os funcionários todos, e, claro, a minha equipe aqui, sempre à disposição, são profissionais do mais alto gabarito, do mais alto quilate, o doutor Timóteo, o doutor Fernando, é uma parte só da nossa equipe, a nossa equipe está, graças a Deus, bastante potencializada desde janeiro. Então, contem conosco aí, contem com a Polícia Civil no que precisar. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigada, delegados, eu agradeço também. E, nesse sentido, vamos cultivar a paz, vamos trabalhar em função da paz. E, na quarta-feira, no dia 19, teremos uma outra live, já voltando para esse aspecto da paz, trabalhando a cultura da paz no enfrentamento à violência escolar. Então, é nesse objetivo que nós queremos trabalhar, né? Enfrentar a violência com atitudes positivas, com atitudes assertivas e pedagógicas. Muito obrigado a todos e todas que nos assistiram e até uma próxima live. Muito obrigada e boa noite.